Toda quinta-feira ele reservava aquela mesa. Não porque gostava de comer sozinho, mas porque não sabia mais como fazer diferente. Até que uma tempestade trouxe alguém que precisava tanto de ajuda quanto ele. Esta é a história de um pedido simples que mudou tudo. Meu filho está com fome. Podemos ficar um pouco? Se você acredita que às vezes salvamos as pessoas certas no momento certo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque histórias de recomeço como essa merecem ser compartilhadas. As luzes do Cantina della Nonna piscam. Uma vez. Duas. Na terceira, tudo escurece. O burburinho das conversas para por 2 segundos, tempo suficiente para alguém dizer "Ih, caiu a luz", antes do gerador roncar e trazer de volta uma iluminação amarelada, mais fraca, quase fantasmagórica. As velas aparecem nas mesas. É quinta-feira, 19h43 da noite. E Ricardo Almeida está exatamente onde deveria estar. Mesa 8. Canto esquerdo. De costas para a parede, de frente para a porta. Ele sempre pede a mesma coisa. Sempre. O garçom nem pergunta mais. Só traz o menu por educação, espera Ricardo fingir que lê e anota. Ravioli de queijo com molho de tomate fresco. Água sem gás. Pão de alho. Sobremesa não, obrigado. Nunca sobremesa. Ricardo tem 42 anos, mas parece ter 50. Não pelos cabelos grisalhos nas têmporas ou pelas linhas ao redor dos olhos. É outra coisa. É o peso. O tipo de peso que não aparece na balança, mas que você vê na forma como ele segura o garfo, como se cada movimento precisasse de permissão, como se ele estivesse pedindo desculpas por ainda estar vivo. Beatriz amava este lugar. Ela pedia o risoto de fungo. Sempre reclamava que estava muito quente, soprava exageradamente, fazia aquela cara de dramática que arrancava a risada dele. Ela pedia vinho. Ele, água. Ela falava pelos cotovelos. Ele ouvia. Era assim que funcionavam. Funcionavam. Passado. Faz 2 anos, 3 meses e 11 dias. Ricardo não conta mais em dias. Seria loucura. Mas o corpo dele conta. O corpo dele sabe. A mesa 8 fica vazia na cadeira da frente. Ele coloca a pasta de couro no assento como se estivesse guardando o lugar. Ninguém nunca senta ali. Ninguém nunca pergunta se pode. As pessoas evitam olhar para ele. Pena tem cheiro. Ricardo conhece bem esse cheiro. Ele é professor de história no Colégio Bandeirantes. Ensina sobre revoluções, sobre guerras, sobre gente que mudou o mundo. Mas ele não mudou nada. Só ficou. Ficou aqui, nesta mesa, neste ritual, nesta versão de si mesmo que congela um pouco mais a cada quinta-feira. O ravioli chega fumegante. Ricardo come devagar, mastiga 20 vezes. Foi Beatriz quem disse que ele comia rápido demais. Você vai ter gastrite, Rick. E agora ele mastiga 20 vezes, mesmo que ela não esteja aqui para contar. Lá fora, o trovão sacode as janelas. A chuva começa de repente, como só acontece em São Paulo no meio da primavera. Não é aquela chuvinha fina, é dilúvio. O tipo de chuva que transforma rua em rio em 5 minutos. As pessoas na calçada correm, jornais sobre a cabeça xingando o céu. Ricardo olha pela janela embaçada. Gotículas deslizam pelo vidro. Ele acompanha uma com os olhos, como se fosse uma corrida. Ganha a da esquerda. Beatriz sempre torceria pela da direita. Só para contrariar. Ele sorri. É um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas dói. Sorrir dói, porque cada sorriso é uma traição. Cada momento em que ele não está sofrendo parece errado, como se felicidade fosse infidelidade. A porta se abre. Uma rajada de vento frio e úmido invade o restaurante. As velas tremem. Todo mundo olha. E então ela entra. Uma mulher. 30 e poucos anos. Cabelos castanhos grudados no rosto pela chuva. Blusa branca encharcada, transparente o suficiente para ver a camiseta por baixo. Calça jeans escura, tênis branco sujo de lama. Ela está ofegante. Não é só cansaço, é pânico. Na mão dela, uma criança. Menino. 7 anos, talvez. Cabelo curto, olhos arregalados, mochila do Homem-Aranha pendurada nas costas.
Ele está tão molhado quanto a mãe, tremendo, não só de frio. A mulher olha ao redor, procura algo, alguém. Seu olhar varre o restaurante, mesa por mesa, e então para. Em Ricardo. Por quê? Ele não sabe. Talvez porque ele é o único que está sozinho. Talvez porque a mesa dele fica de frente para a porta. Talvez porque, em desespero, você escolhe qualquer porto. Ela vem na direção dele. Ricardo sente a espinha endurecer. Não. Ele não quer companhia, não quer conversa, não quer nada além de terminar este prato e ir embora, como sempre faz. Mas ela já está perto demais para ele fingir que não viu. Ela para ao lado da mesa. A água pinga do cabelo dela no chão. Ela morde o lábio inferior. O menino se esconde atrás da perna dela, mas espia Ricardo com curiosidade. Desculpe incomodar. Voz baixa, rouca. Quem fala assim está prestes a chorar ou já chorou tanto que não sobrou mais nada. Ricardo ergue os olhos. Não responde. Ela continua. Meu filho está com fome. Podemos ficar um pouco? Prometo que saímos assim que a chuva passar. Silêncio. Ricardo olha para o menino. A criança tem os lábios roxos. Está abraçando a própria barriga. Não de fome, de medo. Ricardo conhece esse gesto. Jéssica fazia isso quando tinha pesadelos. Abraçava a barriga e ficava pequenininha, como se quisesse desaparecer. Ele deveria dizer não. Deveria inventar uma desculpa, que está esperando alguém, que a mesa está reservada, que... Mas ele não diz nada disso. Ele empurra a pasta de couro para o lado, libera a cadeira. Senta. A palavra sai antes que ele possa processar. A mulher pisca, surpresa. Como se não acreditasse. Como se tivesse certeza de que seria expulsa. Sério? Antes que eu mude de ideia. Ela senta rápido. Puxa a cadeira para o filho. O menino sobe com dificuldade, a mochila atrapalhando. Ele fica na ponta da cadeira rígido, como se estivesse em uma sala de espera de dentista. Ricardo faz sinal para o garçom. Cláudio, 50 e tantos anos, trabalha aqui desde sempre. Ele se aproxima com aquele sorriso profissional, mas os olhos dele dizem: o que está acontecendo? 2 sopas de legumes, um suco de laranja. E... Ricardo olha para a mulher. Você quer alguma coisa? Não precisa, eu... Não perguntei se precisa. Perguntei se quer. Ela engole seco. Chá. Qualquer chá quente. Cláudio anota e vai embora. Ricardo volta a comer. Ou pelo menos finge. Ele não olha para eles. Não fala. Fica no piloto automático. Mastiga. Engole. Mastiga. Engole. A mulher olha para o próprio colo. As mãos dela tremem. Ela as esconde debaixo da mesa. O menino finalmente fala. Voz fininha, tímida. Obrigado, senhor. Ricardo para de mastigar. Olha para ele. O menino tem olhos castanhos, grandes demais para o rosto. Olhos que viram coisa demais. Como você se chama? Mateus. Mateus. Ricardo repete, testando o nome. Quantos anos você tem? 7. Vou fazer 8 em dezembro. Dezembro é logo ali. Vai querer presente de aniversário ou de Natal? Mateus sorri. Só um pouco. Minha mãe diz que eu tenho que escolher um só. Sua mãe é esperta. A mulher levanta os olhos. Ela encara Ricardo agora, tentando decifrar. Quem é esse homem? Por que ele está ajudando? Tem armadilha? Tem preço? Ricardo conhece esse olhar. Já viu em dezenas de mulheres, no abrigo. Sempre esse olhar. Eu sou Camila. Ela oferece a informação como quem oferece uma moeda. Algo pequeno, mas que vale alguma coisa. Ricardo. Ricardo, ela repete. Depois acrescenta. Obrigada. Você já agradeceu. Eu sei, mas não é comum. Gente ajudando assim. Ricardo dá de ombros. A sopa já vem, mas agora não consegue ignorar. Ele volta a comer. Eles estão ali, reais, molhados, assustados. E de alguma forma, pela primeira vez em 2 anos, a cadeira na frente dele está ocupada. As sopas chegam. Mateus devora a dele em segundos, literalmente segundos. Ele mal mastiga. Só engole. Camila tenta comer devagar, com dignidade,
mas as colheres dela aceleram. Fome não mente. Fome não tem orgulho. Ricardo empurra o pão de alho que não tocou. Pode comer. Camila hesita. Mateus não. Ele pega um pedaço e morde. O molho de manteiga escorre pelo queixo. Ela limpa com o guardanapo, automaticamente, gesto de mãe que já fez isso 1000 vezes. Quando foi a última vez que vocês comeram? Ricardo pergunta. Camila não responde na hora. Ela olha para o filho, depois para o chá. Ontem, de manhã, tinha um pão na bolsa. Ontem de manhã, Ricardo repete. Não é pergunta, é constatação. E o almoço? O jantar? Não deu. Não deu. Mais uma vez, ele repete. Está processando, mapeando. E hoje? Hoje a gente tá resolvendo algumas coisas. Ela não vai falar. Tudo bem, por enquanto. Ricardo chama Cláudio de novo. Traz um nhoque ao sugo e uma pizza marguerita. Camila arregala os olhos. Não, não, por favor. Você já fez demais. Eu não pedi a sua opinião. A frase sai dura. Mais dura do que ele queria. Mas funciona. Ela fecha a boca. Mateus olha para a mãe, confuso. O celular de Camila vibra. Ela tira do bolso. Olha a tela. Congela. O sangue some do rosto dela. Em 2 segundos, ela está branca. As mãos dela voltam a tremer, mas agora é diferente. Agora é terror puro. Ela desliga o celular sem atender. Enfia de volta no bolso. Olha para a porta, para as janelas, para a chuva. Tudo bem? Ricardo pergunta. Tudo. A voz dela falha. Tudo bem. Mentira. Mentira óbvia. Mas Ricardo não insiste. Ainda. A comida chega. Mateus come a pizza como se fosse o último alimento do planeta. Camila belisca o nhoque, mas não está comendo de verdade. Está vigiando. A porta, as janelas, a rua. Ricardo observa. Não é observação casual. É análise. Ele está mapeando linguagem corporal. Medo, fuga, procura. Ele já viu isso antes. Você está fugindo de alguém. Não é pergunta. É afirmação. Camila congela com o garfo no ar. Ela olha para Mateus. O menino está distraído, desenhando alguma coisa no guardanapo com a caneta que Cláudio deu. Eu não sei do que você está falando. Sei que sabe. Você entrou aqui correndo. Não pediu mesa. Não olhou o cardápio. Sentou na primeira cadeira que alguém ofereceu. O celular tocou e você ficou branca. E agora está vigiando a porta como se alguém fosse entrar a qualquer momento. Camila morde o lábio. Os olhos dela enchem de água. Eu não quero envolver você nisso. Já envolveu. No momento que sentou aqui, envolveu. Ela balança a cabeça. A gente vai embora. Desculpa. Desculpa ter... Para. Ricardo fala firme. Senta. Ela obedece. Não porque quer. Porque não tem mais energia para resistir. Ricardo se inclina para a frente. Voz baixa. Eu não sei quem você é. Não sei de onde você veio. Não sei o que aconteceu. Mas eu sei reconhecer alguém que está correndo de um abusador. A palavra cai como bomba. Camila fecha os olhos. Uma lágrima escapa. Ela limpa rápido. É o pai dele? Ricardo aponta para Mateus com o queixo. Ela acena com a cabeça. Não fala. Não precisa. Ele te machuca? Não fisicamente, não mais. Mas já machucou. Silêncio. Resposta suficiente. Ricardo recosta na cadeira. Cruza os braços. Pensa. Processa. Decide. Eu posso ajudar. Camila ri. Mas não é riso de alegria. É riso amargo, incrédulo. Você não sabe o que está falando. Você não sabe quem ele é. Não sei. Mas sei quem eu fui. E sei o que eu posso fazer. Você não entende. Ele é delegado. Ele tem contatos. Ele tem poder. A palavra delegado faz Ricardo piscar. Ele não esperava isso. Mas não muda nada. Delegado corrupto? Camila hesita. Depois acena. Muito. Ele sabe onde você está? Não. Ainda não. Mas ele vai descobrir. Ele sempre descobre. Ricardo olha para Mateus. O menino acabou de terminar o desenho. É um super-herói. Capa, máscara, soco no ar. Embaixo, escrito com letra torta.
Mamãe é forte. E nesse momento, algo quebra dentro de Ricardo. Não quebra de dor. Quebra de algo que estava preso há tempo demais. Ele olha para Camila. Termina de comer. Depois a gente conversa. E pela primeira vez em 2 anos, 3 meses e 11 dias, Ricardo Almeida tem um propósito que não seja sobreviver. Ele tem alguém para salvar. E talvez no processo salvar a si mesmo. A chuva não para. Se intensifica. O vento sacode as árvores da Rua Cardoso de Almeida com violência, arrancando folhas, entortando galhos. Dentro da cantina della Nona, o ambiente está quente, abafado, cheirando a alho e manjericão. Um contraste brutal com o caos lá fora. Camila termina de comer. Ou melhor, para de fingir que está comendo. Ela empurra o prato para o lado e limpa a boca com o guardanapo. As mãos dela ainda tremem, mas ela tenta esconder, colocando-as sobre a mesa, dedos entrelaçados. Obrigada pela comida. Ela fala baixo, olhando para o prato vazio de Mateus. O menino está deitado sobre os braços cruzados na mesa, olhos semicerrados, exausto. A gente precisa ir agora. Para onde? Ricardo pergunta, sem rodeios. Eu vou descobrir. Você não tem lugar nenhum. Não é acusação, é fato. E Camila sabe disso. Ela morde o lábio de novo, aquele tique nervoso que Ricardo já percebeu que ela faz quando está acuada. Tem um abrigo no Bom Retiro. Eles aceitam sem... Tá lotado. Ricardo interrompe. Sempre tá. Especialmente em noite de chuva. E se por milagre tiver vaga, você acha mesmo que um delegado não vai procurar em todos os abrigos da cidade? Camila fecha os olhos. Ela sabe que ele tem razão. Ela só não quer admitir. Porque admitir é aceitar que está encurralada, que não tem plano, que fugiu sem pensar direito. Então, o que você sugere? A voz dela sai dura, defensiva. Que eu volte, que eu entregue meu filho para ele? Eu sugiro que você respire e me conte o que aconteceu. Por quê? Para você me julgar? Para você me dizer que eu deveria ter ido para a polícia? Para eu saber como te ajudar. Ricardo fala devagar, cada palavra pesada. E não, eu não vou te julgar. Porque eu sei que ir para a polícia não adianta nada quando o abusador é a própria polícia. Isso a desestabiliza. Ela abre os olhos. Encara ele. Como você sabe disso? Ricardo desvia o olhar. Olha para a própria mão. Para a aliança de casamento que ainda usa, mesmo depois de 2 anos. Ele gira o anel. 1 vez, 2. Porque já ajudei mulheres em situações parecidas. Você é assistente social? Não, sou professor. Mas antes de ser professor, eu fazia trabalho voluntário, em um abrigo. Camila franze a testa. Que tipo de trabalho? Ricardo hesita. Ele não gosta de falar sobre isso. Não porque tem vergonha, mas porque falar traz de volta memórias que ele passou 2 anos tentando enterrar. Mas ele respira fundo. E conta. Flashback. 7 anos atrás. A sala era pequena, sem janelas, com apenas uma mesa redonda e 3 cadeiras. Cheiro de café requentado e detergente barato. Ricardo tinha 35 anos, barba mais cheia, menos cabelos brancos. Ele estava sentado de frente para uma mulher de 20 e poucos anos. Rosto inchado. Olho roxo. Lábio rachado. Ela segurava uma xícara de café com as 2 mãos, mas não bebia. Só olhava para o líquido escuro, como se tentasse encontrar respostas no fundo da caneca. Você não precisa falar se não quiser. Ricardo dizia, voz calma. Mas se quiser, eu tô aqui para ouvir. A mulher não respondia. Só tremia. Ricardo esperou. Ele aprendeu a esperar. Trauma não tem cronômetro. Você não apressava. Só ficava. Depois de 5 minutos, ela finalmente falou. Ele disse que se eu for embora, ele me mata. Ele disse isso antes? Toda vez. E você acredita? Eu vi ele quebrar o braço do cachorro do vizinho porque o bicho latiu de madrugada. Então sim, eu acredito. Ricardo anotou em um caderno. Não era terapeuta. Não era psicólogo formado. Não naquela época.
mas ele sabia ouvir. E sabia que às vezes, ouvir era o suficiente para alguém começar a se achar de novo. Você tem filhos? Uma menina, 3 anos. Ele machuca ela? A mulher fechou os olhos. Apertou a xícara com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ainda não, mas ele vai. Eu sei que vai. Então a gente tira você daqui antes. Como? Eu não tenho dinheiro, não tenho família, não tenho nada. Ricardo abriu uma gaveta, tirou um envelope, dinheiro em espécie. Não muito, mas o suficiente para passagem de ônibus, algumas noites de hotel, comida. Agora você tem. A mulher olhou para o envelope como se fosse armadilha. Por que você está fazendo isso? Ricardo não respondeu direto. Ele simplesmente disse, porque alguém precisa. 3 dias depois, ela e a filha estavam em Curitiba. Longe, seguras, pelo menos por um tempo. Presente. Cantina della Nona Ricardo volta ao presente. Camila está olhando para ele com expressão diferente agora. Não é mais desconfiança. É outra coisa. Reconhecimento, talvez. Você realmente fazia isso? Ela murmura. Ajudava mulheres a fugirem. Fazia, passado. Eu parei há 2 anos. Por quê? A pergunta fica no ar por alguns segundos. Ricardo engole seco. Olha para a aliança de novo. Porque minha esposa morreu. E era ela quem me lembrava por que eu fazia aquilo. O silêncio que se segue é denso. Camila não pergunta mais. Ela entende. Perda é uma linguagem que todo mundo aprende eventualmente. E quando você aprende, você reconhece nos outros. Como ela morreu? Camila pergunta suave. Acidente de carro. Ela estava indo buscar uma das mulheres do abrigo. A mulher ligou no meio da madrugada. Disse que o ex tinha descoberto onde ela estava. Beatriz não esperou. Saiu correndo. Dirigiu rápido demais. Chovendo. Ela derrapou. Bateu em um poste. Camila cobre a boca com a mão. Meu Deus. A mulher sobreviveu. Beatriz não. E desde então eu... Ricardo para. Respira. Eu parei de salvar gente. Porque salvar gente custou a vida dela. Não foi sua culpa. Foi. Eu pedi para ela ir. Eu que insisti que a gente ajudasse aquela mulher. Eu que... Ricardo. Camila fala firme agora. Não foi sua culpa. Foi culpa do filho da puta que batia na mulher. Foi culpa do sistema que não protege. Não foi sua. Ricardo não responde. Porque no fundo, 2 anos de terapia e 1000 conversas com a terapeuta não conseguiram enfiar isso na cabeça dele. Mas ouvir de uma estranha, neste restaurante, nesta noite, alguma coisa ressoa diferente. Mateus se mexe. Abre os olhos. Mãe, eu posso ir ao banheiro? Claro, amor, Camila aponta. É ali no fundo. Mateus desce da cadeira e caminha devagar, arrastando a mochila. Assim que ele sai de vista, Camila se inclina sobre a mesa. Eu preciso te contar algo. Mas você tem que prometer que não vai chamar a polícia. Ricardo franze a testa. Depende do que você fez. Eu não fiz nada de errado. Mas Bruno, meu ex-marido, ele vai inventar que eu fiz. Fala. Camila respira fundo. Hoje de manhã, eu estava arrumando as coisas do Mateus para a escola. Ele tinha esquecido o estojo no home office do Bruno. Eu fui pegar. E vi um notebook aberto. Ele sempre tranca. Sempre. Mas hoje ele esqueceu. Eu olhei. E tinha arquivos abertos. Conversas. Fotos. De quê? Propina. Extorsão. Ele está envolvido com tráfico de armas. Tem fotos dele com traficantes conhecidos. Tem prints de transferências bancárias. Milhões de reais. Ricardo se arrepia. Você tem provas? Eu tirei fotos com o celular. Mas não adiantou. Ele percebeu. As notificações do iCloud dele devem ter mostrado que tinha alguém tirando fotos. Ele me ligou gritando, dizendo que eu tinha 10 minutos para apagar tudo ou ele ia me matar. E você apagou? Não. Eu mandei para um e-mail que ele não conhece. Depois peguei o Mateus na escola e fugi. Ricardo processa. Isso é maior do que violência doméstica. Isso é conspiração. Isso é perigoso.
Ele sabe onde você tá? Ainda não. Eu desliguei o rastreador do celular. Tirei o chip. Mas ele deve estar mobilizando todo mundo. Ele tem amigos na PM, na civil. Ele vai inventar que eu sequestrei o Matheus, que eu sou instável, que eu sou perigosa. E vai conseguir convencer muita gente porque ele tem distintivo. Exato. Ricardo se recosta. Pensa. Calcula. Ele sabe como isso funciona. Já viu esse roteiro antes. E geralmente termina mal. Você precisa sair de São Paulo. Eu sei, mas eu não tenho dinheiro suficiente. Não para ir longe. E ele vai vigiar rodoviária, aeroporto. Eu posso te dar dinheiro. Camila arregala os olhos. O quê? Não, você já fez. Eu tenho contatos. Gente que pode te esconder. Pelo menos por alguns dias enquanto a gente pensa num plano melhor. Por que você está fazendo isso? A pergunta que não quer calar. Ricardo olha ao redor. Para o restaurante. Para as pessoas comendo, conversando, rindo, vivendo. Ele olha para a mesa 8, para a cadeira vazia que não é mais vazia, para a mochila do Homem-Aranha, para o desenho no guardanapo, porque eu passei 2 anos achando que eu não tinha mais motivo para estar vivo, e talvez ajudar você seja o motivo que eu estava procurando. Os olhos de Camila enchem de lágrimas, mas ela não chora, só acena com a cabeça. Nesse momento, a porta do restaurante se abre. Vento frio. Chuva. E 2 policiais militares entram. O sangue de Ricardo gela. Camila vira a cabeça e vê. O rosto dela perde toda a cor. Ela se abaixa instintivamente como se quisesse se fundir com a cadeira. Calma, Ricardo sussurra. Pode ser coincidência. Mas não é. Um dos policiais vai direto ao balcão. Fala com Cláudio, o garçom. Mostra algo no celular. Uma foto. Cláudio olha. Franze a testa. Olha para o salão. E então olha para a mesa 8. Ricardo vê o reconhecimento nos olhos de Cláudio. Ele sabe. Cláudio viu Camila. E agora ele vai... Mas Cláudio faz algo inesperado. Ele balança a cabeça. Não, essa mulher não passou por aqui. O policial insiste. Tem certeza? Informação é que ela entrou num estabelecimento nesta rua. Olha, passou muita gente hoje por causa da chuva, mas ninguém com criança. Desculpa, não posso ajudar. O policial não está convencido. Ele olha ao redor. Camila está de costas para eles, cabeça baixa, escondida atrás de Ricardo. O outro policial caminha entre as mesas, olhando cada rosto. Ricardo faz a única coisa que pode fazer. Ele pega a mão de Camila sobre a mesa, entrelaça os dedos e puxa ela levemente para frente, como se fossem um casal tendo um jantar romântico. O policial passa pela mesa 8. Olha, vê um homem e uma mulher de mãos dadas. Olha rápido e segue em frente. Respira fundo. Volta para o parceiro. Nada. Vamos checar os outros lugares. Eles saem. A porta se fecha. Mas ninguém na mesa 8 se move ainda. Ricardo ainda está segurando a mão de Camila. E ela está segurando de volta. Forte. Como se ele fosse a única coisa entre ela e o abismo. Cláudio se aproxima. Coloca a conta na mesa. Mas antes de ir embora, ele se inclina e sussurra. Saiam pela cozinha. Porta dos fundos. Dá na viela. Vão rápido. Ricardo olha para ele. Por quê? Porque eu também já tive que fugir de alguém. Há muito tempo. E alguém me ajudou. Agora é minha vez. E sem esperar resposta, ele se afasta. Ricardo olha para Camila. Você confia em mim? Ela hesita, mas então olha nos olhos dele. E acena. Então vamos. Matheus volta do banheiro. Camila o pega no colo rapidamente. Ricardo joga dinheiro na mesa, mais do que o necessário, e os guia pela cozinha. Cheiro de alho refogado, panelas fervendo, chefes gritando pedidos. Ninguém presta atenção neles. A porta dos fundos range. Ricardo a abre. Chuva, escuridão. A viela é estreita, cheia de lixo, água acumulada. Meu carro tá a 2 quarteirões, Ricardo diz. Aguenta? Eu aguento qualquer coisa, Camila responde. E os 3 correm pela chuva, desaparecendo na noite de São Paulo. Mas nas sombras, do outro lado da rua,
Uma câmera de segurança de uma loja capta tudo. E em uma sala escura, 10 quilômetros dali, um homem de terno escuro assiste à gravação em tempo real. Delegado Bruno Torres sorri. Ele finalmente sabe onde ela está. E quem está com ela. O Civic 2015 de Ricardo corta a chuva a 80 por hora. Os limpadores de para-brisa trabalham em velocidade máxima, mas mal dão conta. A visibilidade é zero. As ruas de Perdizes estão alagadas. Água até o meio-fio. Ricardo desvia de buracos, de carros parados, de árvores caídas. No banco de trás, Mateus está encolhido no colo de Camila, tremendo. Ela o cobre com a própria blusa, tentando aquecê-lo, mas ela mesma está encharcada, tirando. O ar-condicionado do carro está no máximo, mas não adianta. O frio é de dentro. Para onde a gente está indo? Camila pergunta, voz tensa. Minha casa, por enquanto. Sua casa? Ricardo, ele vai descobrir quem você é. Ele vai te encontrar. Eu sei, mas a gente precisa de tempo para pensar. E vocês precisam de roupa seca. Ricardo vira à esquerda na rua Heitor Penteado. Acelera. O celular dele toca. Ele olha rapidamente. É Jéssica. Ele rejeita a chamada. Não pode atender agora. Não assim. Camila percebe. Sua filha. É. Ela tá num acampamento escolar. Volta amanhã. E você vai contar para ela? Sobre mim? Sobre isso? Ricardo aperta o volante. Não sei ainda. Eles dirigem em silêncio por mais 5 minutos. A casa de Ricardo fica na Vila Madalena, um sobrado antigo, pintado de branco com janelas verdes. Ele estaciona na garagem, fecha o portão rapidamente, sai do carro, abre a porta traseira. Vamos, rápido. Camila desce com o Mateus no colo. O menino está quase dormindo, exausto pelo medo e pelo cansaço. Ricardo abre a porta dos fundos da casa. Eles entram. Cheiro de casa fechada, de móveis antigos, de vida pausada. Ricardo acende as luzes. A sala é simples. Sofá marrom, estante cheia de livros, televisão antiga, fotos na parede, muitas fotos. Ricardo e uma mulher morena, sorriso largo, olhos brilhantes, Beatriz, em várias fases da vida, casamento, viagem pra praia, segurando um bebê. Jéssica. Camila olha as fotos, mas não comenta. Banheiro é no corredor. Ricardo aponta. Eu vou pegar toalhas e roupas. Esquenta a água pro banho. Ele sobe as escadas. Camila fica parada por um momento, segurando Mateus, olhando ao redor. É estranho estar na casa de um estranho. Estranho, mas seguro. Pela primeira vez em horas, ela sente que pode respirar. Ricardo volta com uma pilha de toalhas, uma calça de moletom, uma camiseta grande. É da minha esposa, deve servir. Pro menino eu tenho umas roupas da Jéssica, de quando ela era menor. Obrigada. Camila pega as roupas. Ricardo, eu não sei como vou te pagar por isso. Você não vai, agora vai. Toma banho. Esquenta ele. Camila leva Mateus pro banheiro. A porta se fecha. O som da água começa. Ricardo fica sozinho na sala. Ele se senta no sofá. Coloca as mãos no rosto. Respira fundo. O que ele está fazendo? Ele está escondendo uma fugitiva de um delegado corrupto. Ele está colocando a própria vida em risco. Por uma mulher que ele conheceu há 2 horas. Mas de alguma forma faz sentido. Pela primeira vez em 2 anos, ele tem um propósito. E propósito, ele aprendeu. É a única coisa que mantém você de pé quando tudo desmorona. Ele olha para a estante. Para o terceiro livro da esquerda na segunda prateleira. 100 anos de solidão. O livro favorito de Beatriz. Ele nunca conseguiu ler. Tentou. 1000 vezes. Mas nunca passou da página 20. Porque ler era ouvir a voz dela. E ouvir a voz dela era lembrar que ela não tá mais aqui. Mas hoje, ele se levanta. Pega o livro. E algo cai. Um envelope amarelado, fechado, com o nome dele escrito na caligrafia dela. Ricardo, abra quando estiver pronto. O coração dele para. Ele conhece esse envelope. Beatriz deixou no hospital 3 dias antes de morrer. Ela entregou para a irmã dela com uma instrução.
Dá para ele quando você achar que ele precisa. Ele nunca abriu. Teve medo do que tinha dentro. Mas hoje, nesta noite, com uma mulher tomando banho no chuveiro dele e uma criança dormindo no sofá, ele rasga o envelope. A carta tem 2 páginas. Letra pequena, caprichada. Carta de Beatriz. Meu amor, se você tá lendo isso, é porque eu já fui. E você ainda tá aí, preso no dia que eu parti. Eu te conheço, Rick. Você vai se trancar. Vai parar de ajudar as mulheres do abrigo. Vai parar de sorrir. Vai parar de viver. E eu preciso te dizer uma coisa. Você não pode fazer isso. Eu não morri para você morrer junto comigo. Eu morri fazendo o que a gente acreditava, ajudando alguém. E eu sei que você tá com raiva. Raiva de mim por ter ido. Raiva de você por ter pedido. Raiva de Deus por ter tirado. Mas eu preciso que você entenda. Não foi sua culpa. Eu escolhi ir. Eu escolhi ajudar aquela mulher. Assim como eu escolhi casar com você. Assim como eu escolhi passar cada segundo da minha vida ao seu lado. Foram escolhas minhas. E eu não me arrependo de nenhuma. O que eu me arrependeria é se você parasse de ser quem você é por minha causa. Você tem um dom, Ricardo. Você enxerga as pessoas. Você vê além da superfície. Você vê a dor, o medo, a esperança. E você age. Você não fica parado. Você move. Não deixe minha morte te transformar em estátua. Eu sei que você vai achar que não merece ser feliz de novo. Que não merece seguir em frente. Que não merece amar de novo. Mas você merece, meu amor. Você merece tudo. E quando alguém cruzar o seu caminho pedindo ajuda, e alguém vai cruzar, porque pessoas como você atraem pessoas que precisam de ajuda, não feche a porta. Abra, como você sempre fez. Porque o que a gente fez no abrigo não era só salvar mulheres. Era ensinar a Jéssica que o mundo pode ser gentil, que a gente pode ser a diferença. E ela ainda precisa aprender isso, de você. Então não suma, Ricardo. Não vire sombra. Viva. Salve. Ame. Por mim. Por você. Por ela. Eu vou estar te olhando de onde quer que eu esteja. E vou estar orgulhosa. Sempre fui. Sempre vou ser. Com amor eterno, Beatriz PS. Tem 30 mil drales na conta poupança que você não sabe que existe. Banco Santander, agência 02514, conta 10023456. Use para ajudar quem precisar. Era para ser a reforma da cozinha, mas acho que isso é mais importante. A senha é o dia que a gente se conheceu, 1407. Ricardo não percebe que está chorando até a lágrima pingar na carta. Ele limpa o rosto rapidamente, mas não adianta. Elas continuam caindo. Ele lê de novo. E de novo. E algo dentro dele se solta. A culpa, a raiva, o peso. Não desaparece, mas fica mais leve. Ele dobra perto a carta do coração, coloca no bolso da camisa. Nesse momento, Camila sai do banheiro. Cabelo molhado, mas limpo. Roupas secas. Mateus dormindo nos braços dela, agora vestindo uma camiseta rosa da Jéssica com um unicórnio estampado. Ele não ligou, só queria algo seco. Ele apagou no banho. Camila diz, sorrindo cansada. Onde eu posso colocar ele? Quarto da Jéssica. Primeira porta à direita subindo. Camila sobe. Ricardo ouve ela colocando Mateus na cama, cobrindo ele, sussurrando algo. Depois ela desce. Ele tá bem? Ricardo pergunta. Por enquanto, mas amanhã ele vai ter 1 milhão de perguntas. E você vai ter respostas? Nenhuma boa. Silêncio. Camila se senta no sofá, longe dele, mantém distância. Você estava chorando. Não é pergunta, é observação. Eu li uma carta, da minha esposa. E o que ela disse? Ricardo tira a carta do bolso, olha para ela. Que eu não posso virar estátua. Camila sorri, pequeno, triste. Ela parece ter sido uma mulher incrível. Foi. Ela ia gostar de mim? A pergunta pega Ricardo de surpresa. Ele pensa. Sim, ela ia te perguntar 1000 coisas. Ia te fazer café. Ia sentar com o Mateus e desenhar. Ia te dizer que você é mais forte do que pensa. Eu não me sinto forte. Ninguém forte se sente. Eles só são.
Camila desvia o olhar. Ricardo, eu preciso te contar a verdade completa. Sobre? Sobre por que eu realmente fugi hoje. Ricardo se endireita. Não era só as provas? Não. Ou melhor, era. Mas tem mais. Camila respira fundo. Bruno não quer só me impedir de expor ele. Ele quer levar o Mateus para o Paraguai. Ele tem contatos lá. Ele ia sumir com meu filho. E eu nunca mais ia ver ele. O sangue de Ricardo ferve. Ele te contou isso? Ele gritou isso no telefone quando eu fugi. Disse que eu podia correr o quanto quisesse, mas que no final ele sempre ganha. E que quando ele pegasse o Mateus de volta, eu nunca mais ia colocar os olhos nele. A voz dela quebra. Ela cobre o rosto com as mãos. Eu não posso perder meu filho, Ricardo. Eu prefiro morrer. Ricardo se aproxima, senta ao lado dela. Pela segunda vez na noite, ele pega a mão dela. Você não vai perder ele. Eu prometo. Você não pode prometer isso. Posso sim, porque eu não vou deixar. Camila olha para ele, e pela primeira vez, ela realmente vê. Um homem quebrado tentando se consertar, ajudando outra pessoa quebrada. É uma loucura, mas às vezes loucura é a única coisa sensata. Nesse momento, o telefone de Ricardo toca. Número desconhecido. Ele atende. Alô? Voz grave, fria. Ricardo Almeida, professor de História. 42 anos, viúvo, uma filha. Jéssica, 11 anos. Ricardo congela. Quem é? Você sabe quem eu sou. E eu sei quem você é. E eu sei que ela tá aí com você. Bruno. Eu não sei do que você tá falando. Não me insulta. Eu vi vocês saindo pela cozinha do restaurante. Eu tenho as gravações. Eu tenho seu endereço. Eu tenho tudo. Ricardo respira fundo. O que você quer? Eu quero meu filho de volta. E eu quero a puta da minha ex longe dele. Ela não é sua propriedade. Bruno ri. Mas não é riso de humor. É riso de predador. Engraçado. Um professor de história achando que pode me ensinar sobre propriedade. Deixa eu te ensinar uma coisa. Nesta cidade, eu sou a lei. E você acabou de virar cúmplice de sequestro de menor. Ela é a mãe dele. Ela é uma fugitiva. E você? Você é um idiota que se meteu numa guerra que não é sua. E se eu tornar minha guerra? Silêncio do outro lado. Depois, a voz de Bruno fica mais baixa, mais perigosa. Então você vai se arrepender. Assim como sua esposa se arrependeu de enfiar o nariz onde não devia. Ricardo congela. O que você disse? Você ouviu. Aquela mulher que sua santa esposa foi buscar há 2 anos? O ex-marido dela era meu parceiro, e eu dei o endereço para ele. Eu sabia que alguém ia se machucar naquela noite. Só não sabia que ia ser ela. O mundo de Ricardo para. Ele não respira, não pensa, não sente. Só ouve o som da própria raiva rugindo nos ouvidos. Você causou o acidente? Eu causei a situação. O destino causou o acidente. Mas ei, deixa eu te dar um conselho. Não faça a mesma burrice que ela. Entrega a Camila. Entrega meu filho. E esquece que essa noite existiu. Ou a próxima morte vai ser sua. Ou pior, vai ser da Jéssica. Clique. A ligação cai. Ricardo está tremendo. Não de medo, de raiva pura. Camila está branca. Ele matou sua esposa? Ele causou. Ricardo fala entre dentes. Ele deu a informação. Ele armou a emboscada. Ricardo. Mas Ricardo não está ouvindo. Ele está de pé, andando pela sala, mãos nos cabelos. 2 anos. 2 anos ele carregou culpa. 2 anos ele achou que foi erro dele. E o tempo todo foi Bruno. Foi esse filho da puta. Eu vou matar ele. Ricardo fala baixo, mas é promessa. Eu juro, eu vou. Não. Camila se levanta, segura os braços dele. Não. Ele quer isso. Ele quer que você perca a cabeça. Ele quer uma desculpa para te prender. Ou pior, ele matou Beatriz? Eu sei. E ele vai pagar. Mas não assim. A gente tem as provas, Ricardo. A gente tem as fotos. A gente pode expor ele. Você acha que exposição vai fazer diferença?
Ele é delegado. Ele tem proteção. Então a gente vai mais alto. A gente vai para a imprensa, para o Ministério Público. A gente encontra um jeito. Ricardo está chorando agora. De raiva, de dor, de impotência. Camila o abraça. Ela o segura. Eu sei que você tá com raiva. Eu sei. Mas ele não vai ganhar. A gente não vai deixar. E nesse abraço, algo muda. Não é romântico. Não é paixão. É aliança. É guerra. É dois sobreviventes se agarrando antes do naufrágio. A gente precisa sair de São Paulo. Camila sussurra. Hoje. Agora. Pra onde? Qualquer lugar. Interior. Outro estado. Qualquer lugar onde a gente possa pensar. Ricardo se solta do abraço. Limpa o rosto. Eu conheço um lugar. No interior. Uma mulher que eu ajudei há alguns anos. Ela me deve um favor. Ela pode esconder vocês. E você? Eu fico. Eu vou distrair ele. Comprar tempo. Não. Você vai com a gente. Camila, você vai com a gente. Porque se você ficar, ele vai te matar. E eu não vou ter mais uma morte na consciência. Ricardo olha para ela. E percebe algo. Ela não é só uma mulher fugindo. Ela é uma guerreira. E guerreiras não deixam soldados para trás. Tá bem, a gente vai juntos. Eles sobem. Acordam Mateus. Pegam o essencial. Ricardo pega a carta de Beatriz. Pega a certidão de casamento. Pega a foto da Jéssica. E então, antes de sair, ele envia uma mensagem para a filha. Jéssica, papai vai sumir por uns dias. Não se preocupa. Eu tô bem. Eu só preciso fazer uma coisa importante. Eu te amo. E eu prometo que a gente vai se ver em breve. Cuida da vovó. E lembra, você é mais forte do que pensa. Igual a sua mãe. Ele aperta enviar. Desliga o celular. E os três saem pela porta dos fundos, desaparecendo na madrugada chuvosa de São Paulo, rumo ao desconhecido. Mas pela primeira vez em muito tempo, Ricardo não está fugindo do passado. Ele está correndo em direção ao futuro. A estrada some no retrovisor. Quilômetro após quilômetro, São Paulo fica para trás. Ricardo dirige há 3 horas sem parar. Camila está no banco do passageiro, olhando pela janela, vigiando cada carro que passa. Mateus dorme no banco de trás, a mochila do Homem-Aranha servindo de travesseiro. A chuva parou a 50 quilômetros. Agora é só neblina. Densa. A rodovia Fernão Dias corta o interior paulista como uma cicatriz cinza. Poucos carros, poucas luzes. Só a estrada, o silêncio e o peso do que deixaram para trás. Quanto falta? Camila pergunta, voz rouca de cansaço. 2 horas. Talvez menos se eu acelerar. Não acelera. A gente não pode chamar atenção. Ricardo sabe que ela tem razão. Eles precisam ser invisíveis. Mais um Civic prata na estrada. Mais uma família voltando de viagem. Nada que faça a polícia rodoviária olhar 2 vezes. Você confia nessa pessoa? Essa mulher que você ajudou? Camila pergunta. Confio. Marlene. Marlene? Do restaurante? Não. Outra Marlene. Marlene Farias. Eu a tirei de um casamento violento há 6 anos. O marido dela era empresário, rico, poderoso. Ela fugiu com a roupa do corpo. Eu a escondi num sítio de um amigo até as coisas esfriarem. Depois ela recomeçou a vida no interior. Casou de novo. Um cara bom dessa vez. Ela me disse que se eu precisasse de qualquer coisa, era só ligar. E você ligou? Liguei. Ela não hesitou. Disse para ir direto para a casa dela. Camila assente. Ela quer acreditar que vai dar certo. Precisa acreditar. Porque a alternativa é impensável. Ricardo, o que Bruno disse sobre sua esposa, você acredita nele? Ricardo aperta o volante. A raiva ainda está ali, pulsando. Acredito. Porque faz sentido. A mulher que Beatriz foi buscar. O ex-marido apareceu 10 minutos depois dela. Como ele soube? Alguém contou. E se Bruno era parceiro dele? Ele causou a morte dela. Sim. Silêncio pesado. Eu sinto muito. Camila sussurra. Eu também. Mas agora eu sei a verdade. E isso muda alguma coisa. Não traz ela de volta.
mas me tira um peso. Que peso? A culpa. Eu passei 2 anos achando que foi minha culpa, que eu pedi para ela ir, que eu a matei. Mas não fui eu, foi ele. E isso eu posso processar. Camila olha para ele. E o que você vai fazer? Vou expor ele, com as provas que você tem. Eu vou acabar com a carreira dele, vou colocar ele na cadeia e vou garantir que ele nunca mais chegue perto de você ou do Matheus. Como? Ele tem proteção, ele tem poder, ele tem ego. E ego é o calcanhar de Aquiles de gente como ele. A gente vai usar isso. Camila quer perguntar mais, mas nesse momento Matheus acorda. Ele se espreguiça, olha ao redor, confuso. Onde a gente tá, mãe? A gente tá indo para um lugar seguro, amor. Longe do papai? A pergunta dói. Camila morde o lábio. É, longe dele. Matheus pensa por um momento. Depois pergunta. Ele é um homem mau, né? Camila não sabe o que responder. Ricardo responde por ela. Ele é um homem que faz escolhas ruins, e às vezes, essas escolhas machucam as pessoas que ele deveria proteger. Então ele não me ama? Eu não sei, Matheus. Mas eu sei que sua mãe te ama. Muito. E ela tá fazendo tudo para te manter seguro. Matheus olha para a mãe. Eu sei. Ela sempre faz. Camila se vira, estende a mão. Matheus segura. E nesse gesto simples, ela encontra força para continuar. Eles chegam ao amanhecer. O sítio fica em Gonçalves, Minas Gerais. Cidade pequena, montanhas verdes, ar puro. A casa é simples. Madeira, telhado de barro, varanda com cadeiras de balanço. Um cachorro late quando eles estacionam. A porta se abre. Marlene Farias tem 50 e poucos anos. Cabelos grisalhos presos em rabo de cavalo, rosto queimado de sol. Ela vê Ricardo e sorri. Mas é um sorriso triste. Ela sabe. Ela sempre sabe. Entra. É tudo que ela diz. Dentro, a casa cheira a café e pão caseiro. Marlene serve café para eles, suco para Matheus. Ela não faz perguntas, só observa. Depois de meia hora, ela leva Matheus para ver os cavalos nos fundos. Deixa os adultos sozinhos. Quanto tempo? Marlene pergunta. Não sei. Dias, semanas. Até a gente resolver isso. É o ex dela? Pior, é um delegado corrupto. Marlene assobia baixo. Você sabe se meter nas encrencas, Ricardo. Aprendi com os melhores. Ela sorri. Vocês podem ficar o tempo que precisarem, mas tem condições. Quais? Primeira, ninguém pode saber que vocês estão aqui. Nem amigos, nem família. Segunda, celulares desligados. Sem redes sociais. Sem rastros. Terceira, vocês ajudam nas tarefas. Essa casa não tem empregados. A gente trabalha para comer. Ricardo olha para Camila. Ela acena. A gente aceita. Ótimo. Agora me conta o plano. Porque fugir não é solução. A gente precisa virar o jogo. E durante as próximas 2 horas, eles montam a estratégia. 3 dias depois, São Paulo. A repórter Luciana Mendes, da Rede Globo, recebe um pendrive pelo correio. Sem remetente. Só um bilhete. Abra com cuidado. Isso pode mudar tudo. Ela conecta o pendrive no computador. Arquivos de áudio, fotos, prints de conversas, transferências bancárias. Tudo envolvendo o delegado Bruno Torres. Propina, extorsão, envolvimento com tráfico de armas, ameaças a testemunhas. Luciana liga para o editor. A gente tem uma bomba. 1 semana depois, Gonçalves, MG Camila está na varanda, assistindo Matheus brincar com o cachorro. Ele está rindo, de verdade. Pela primeira vez em semanas, ele parece criança de novo. Ricardo se senta ao lado dela. Saiu na Globo, primeira página de todos os jornais. Bruno foi afastado, tão investigando. Camila respira fundo. Ele vai vir atrás da gente. Não vai. Ele está ocupado demais se defendendo. E sem distintivo, ele não tem mais poder. E a guarda de Matheus? Minha advogada entrou com pedido de medida protetiva em seu nome. Com as provas de corrupção e as gravações das ameaças, o juiz vai conceder. Camila fecha os olhos. Lágrimas escorrem.
Mas não é tristeza. É alívio. Acabou? Não. Mas está começando a acabar. Ela olha para ele. Por que você fez isso? Porque alguém precisava. Não. Sério. Por quê? Ricardo pensa. Olha para o horizonte. Para o sol nascendo atrás das montanhas. Porque eu passei 2 anos morrendo aos poucos. E você me lembrou que ainda tem gente viva que precisa de ajuda. E talvez ajudar seja o que me mantém vivo também. Camila pega a mão dele, entrelaça os dedos. Obrigada, por tudo. Obrigada a você, por me deixar ajudar. Eles ficam ali, em silêncio, assistindo Mateus correr pelo quintal. E pela primeira vez em muito tempo, os dois sentem que o futuro não é ameaça, é promessa. 8 meses depois, a cantina della Nonna está lotada. É quinta-feira à noite. Mas hoje não é uma noite qualquer. Hoje é especial. Dona Marlene, a do restaurante, organizou um jantar. Mas não é jantar comum. É celebração. As mesas foram juntadas no centro do salão, formando uma mesa enorme. 50 pessoas, famílias, mulheres com filhos, homens sozinhos, idosos, todos convidados. Ricardo está na entrada recebendo as pessoas. Ao lado dele, Jéssica. Ela cresceu. Está mais alta, mais madura. Os olhos dela brilham. Ela entende agora. Entende o que o pai faz. E por quê? Camila está na cozinha, ajudando a preparar a comida. Ela trabalha numa ONG agora. A mesma ONG que Ricardo ajudou a fundar. Recomeço Seguro. Eles ajudam mulheres vítimas de violência doméstica a reconstruírem suas vidas. Moradia temporária, apoio jurídico, emprego, dignidade. Mateus está sentado numa mesa desenhando. Ele desenha super-heróis, sempre. Mas hoje ele desenha algo diferente. Uma família, um homem, uma mulher, 2 crianças. E embaixo, escrito com letra torta, Minha nova família. Jéssica senta ao lado dele. Posso ver? Mateus mostra. É a gente. Somos mesmo uma família? Jéssica pergunta. Mateus pensa. Acho que sim. Família não é só sangue, né? É quem cuida da gente. Jéssica sorri. Sua mãe te ensinou isso? Não, o seu pai. A comida é servida. Ravioli, risoto, pizza, pão de alho, sobremesa. Todo mundo come, todo mundo conversa, todo mundo ri. Porque hoje não é sobre tristeza, é sobre superação. No meio do jantar, Ricardo se levanta, bate na taça com o garfo. O salão silencia. Eu queria agradecer todo mundo por estar aqui hoje, especialmente as mulheres e crianças que tiveram coragem de recomeçar. Vocês são os verdadeiros heróis dessa história. Aplausos. Há 8 meses atrás, eu estava sentado sozinho naquela mesa ali. Ele aponta para a mesa 8. Esperando nada, vivendo no passado. Até que uma mulher entrou com o filho e me pediu para ficarem um pouco. E aquele pedido simples mudou minha vida. Ele olha para Camila. Ela está chorando, mas sorrindo. Ela me lembrou que ainda tem gente que precisa de ajuda e que ajudar é o que dá sentido para a vida. Minha esposa, Beatriz, acreditava nisso e eu passei muito tempo achando que tinha perdido ela. Mas hoje eu sei que não perdi. Ela está aqui. Em cada mulher que a gente ajuda, em cada criança que a gente protege. Ela vive através do que a gente faz. Mais aplausos. Algumas pessoas limpam os olhos. Então eu quero fazer um brinde para todo mundo que teve coragem de pedir ajuda e para todo mundo que teve coragem de ajudar. Porque no fim, a gente não salva ninguém sozinho. A gente se salva juntos. Todo mundo levanta as taças. Saúde! Depois do jantar, as pessoas começam a ir embora. Abraços, promessas de voltar, agradecimentos. Ricardo fica para trás, ajudando a limpar. Camila se aproxima. Você tá bem? Tô melhor do que estive em anos. E Beatriz, você ainda sente falta? Sempre vou sentir, mas agora eu sinto que ela aprovaria. Isso, a gente, tudo. Camila hesita. Depois pergunta. A gente? Tem um agente? Ricardo sorri. Não sei. Você quer que tenha?
Eu não sei se tô pronta. Eu também não. Mas talvez a gente descubra juntos. Camila ri. Isso é o pedido de namoro mais estranho que eu já recebi. Tecnicamente não foi pedido. Foi sugestão. Então eu sugiro que a gente descubra devagar. Devagar é perfeito. Eles não se beijam. Ainda não. Mas há algo ali. Algo crescendo. Algo que não é só gratidão ou trauma compartilhado. É conexão. Real. Verdadeira. Jéssica e Mateus saem da cozinha correndo, brigando por causa de quem vai comer o último pedaço de pizza. Camila grita: "Ninguém come nada se vocês não pararem de correr." Eles param, olham para ela, para Ricardo, e explodem em risadas. Ricardo balança a cabeça. "A gente tem 2 filhos agora?" "Parece que sim." "E como você se sente sobre isso?" Camila olha para Mateus, para Jéssica, para Ricardo. Assustada, mas feliz. "É possível sentir as 2 coisas?" "É, eu sinto toda hora." Dona Marlene se aproxima, limpando as mãos no avental. "Vocês vão ficar aí filosofando ou vão ajudar a lavar louça?" Eles riem. E vão para a cozinha. 3 meses depois, desfecho final. O juiz bate o martelo. Guarda integral concedida à mãe, Camila Torres. Medida protetiva permanente contra Bruno Torres. Caso encerrado. Camila sai do tribunal segurando a mão de Mateus. Ricardo está ao lado dela. Do outro lado do corredor, Bruno está algemado, sendo levado de volta para a cadeia. Ele foi condenado. 10 anos. Corrupção, extorsão, ameaça. Ele olha para Ricardo, e pela primeira vez não há arrogância, só derrota. Ricardo não sente vitória, só justiça. Finalmente, eles saem do fórum. O sol está brilhando. Jéssica corre para encontrar o pai. "E aí? Ganhamos!" "Ganhamos!" Mateus puxa a manga de Ricardo. "Isso significa que eu não preciso ver meu pai de novo?" Ricardo se abaixa, fica na altura dele. "Significa que você só vai ver se você quiser, e ninguém vai te forçar. E se eu não quiser nunca mais? Tudo bem também." Mateus abraça Ricardo. Forte. "Então você pode ser meu pai agora?" A pergunta pega Ricardo desprevenido. Ele olha para Camila. Ela está chorando. Mas acena. "Eu posso ser o que você precisar que eu seja, Mateus. Pai, amigo, protetor, o que for. Então quero que seja tudo." E naquele abraço, algo se completa. Não substitui o que foi perdido, mas cria algo novo, algo forte, algo real. Eles caminham juntos pela calçada. 2 crianças correndo na frente. 2 adultos atrás. Uma família improvável, construída na dor, forjada na coragem. Ricardo olha para o céu e sussurra: "Obrigado, Bia, por me mostrar o caminho. Eu tô vivendo de novo. E é por você." Uma folha cai da árvore, pousa na mão dele, e ele sorri, porque às vezes a vida responde nos menores gestos. E às vezes, a melhor forma de honrar quem você perdeu é ajudar quem você encontrou. Última cena. Mesa 8. É quinta-feira à noite. A cantina della Nona está cheia. A mesa 8 está ocupada. Ricardo, Camila, Jéssica e Mateus. 4 pessoas. Uma família. Cláudio, o garçom, se aproxima. "Pedido de sempre?" Ricardo sorri. "Não. Hoje a gente quer o cardápio. A gente vai experimentar coisas novas." Cláudio sorri. Sobre hora. Ele vai embora. Jéssica apoia a cabeça na mesa dramática. "Pai, eu tô morrendo de fome." Mateus ri. "Você é muito dramática." "Você que é muito chato." Camila e Ricardo trocam olhares. E riem. Por que isso? Isso é vida, bagunçada, imperfeita, linda. E a mesa que antes guardava solidão, agora guarda amor. Ricardo aprendeu algo naquela noite de tempestade. Nós não escolhemos quando seremos testados, mas escolhemos se vamos responder. Às vezes, a pessoa que pede ajuda é exatamente a pessoa que precisa ajudar. E a mesa que reservamos para a solidão pode se tornar o lugar onde vidas se salvam. Se essa história tocou você, deixe um like e se inscreva, porque cada gesto de coragem merece ser lembrado. Nos vemos na próxima história.